Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Luzes da Nova Era. Eu sou o Altair Oliveira. Eu sou a Valéria Flores. E junto apresentamos os nossos encontros, sempre abordando o tema transição planetária e abordando sempre também a vida do nosso querido amigo, médium, dirigente espiritual, escritor, nosso querido Gino Deledoni. Seja muito bem-vindo, Gino. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, trocando uma ideia, eu falando um pouco das minhas experiências, que eu gostaria que o que eu vivenciei sirva de exemplo para outras pessoas que talvez estejam passando por situações semelhantes, não é? E meus depoimentos possam ajudá-las a encontrar um caminho. Com certeza, está ajudando. Os diversos comentários que estamos tendo de que realmente esse tem abrido vários caminhos para pessoas que estavam indecisas ou com muito medo de enfrentar a mediunidade. Isso realmente está ajudando bastante a muitas pessoas. Hoje eu queria iniciar exatamente por uma questão que foi levantada no primeiro episódio. Eu gostaria que você lembrasse, Gino, na sua infância, vamos voltar lá atrás. Na sua infância, uns aninhos atrás. Na sua infância, quando você colocou, né, que estava com a sua mãe e seu irmão estava desencarnado, a cena da mesa onde o seu irmão, para mostrar que estava presente, toma o livro da sua mãe, né, e coloca na mesa e depois devolve. Como acontece esse fenômeno? Tinha um detalhe aí que eu não sabia, nós não sabíamos, né? Mas a minha mãe era médium de efeitos físicos. Só que nunca trabalhou, nunca teve acesso à doutrina espírita. Porque hoje os centros espíritas se multiplicaram, você sempre tem uma casa aberta para você. Naquela época, alguns anos atrás, a coisa não era tão simples, né? O que havia era as pessoas se reuniam mais ou menos em segredo, não divulgavam, então não tínhamos mesmo acesso, né? Mesmo porque as pessoas que se expunham, elas eram criticadas, censuradas. Tinha uma senhora médium que benzia, e todos diziam que era bruxa, né? Com a confusão, era bruxa, havia muita pressão. Então, as coisas aconteciam sem que se tivesse uma doutrina, uma explicação. Ela era de médium de efeitos físicos. Tanto que quando o meu irmão morreu, nós morávamos nessa ocasião em Bebedouro, né? E meu irmão foi internado em Campinas. E ele vinha, não tinha comunicação, não existia telefone como hoje, né? E ele vinha vindo, como meu pai trabalhava na Companhia Paulista Estrada de Ferro, acho que é FEPASA atualmente, ele veio num carro especial, né? Num vagão especial. E minha mãe estava na cozinha, e na parede da cozinha, uma mão apareceu e escreveu na parede: Maria, tenha paciência, Giovanni morreu. Ou seja, para que esse fenômeno acontecesse, foi necessário a energia da minha mãe, né? Que ela era uma médium de efeitos físicos. Tanto é que nós tínhamos na vizinhança uma moça que tinha sérios desequilíbrios mentais, e ela surtava, né? Quando ela entrava em surto, a família da moça trazia ela para ficar perto da minha mãe, conversando, nada de assuntos muito mais sérios. Mas a simples presença da minha mãe ao lado dela, ela se acalmava, passava aquele surto. Então, o fenômeno aconteceu não pela minha mediunidade, mas a capacidade da minha mãe como médium de efeitos físicos. Tecnicamente, os espíritos aproveitam o ectoplasma dos encarnados para provocar um efeito físico, é isso?
Exatamente. Tudo gira em torno do ectoplasma, né? Esse fluido que nós encarnados temos e os espíritos não possuem, né? Então, para fazer essa movimentação do livro, foi usada uma grande quantidade de fluidos vitais, né? Para que isso se tornasse possível. Porque, afinal, os espíritos estão num plano mais sutil. E os fenômenos estão acontecendo na matéria, né? E é uma mediunidade rara? Não é muito comum. E, aliás, ela é bem complicada, né? Porque às vezes dá uns efeitos bem desagradáveis, né? Tem gente que, por exemplo, tem médios de efeitos físicos que causa incêndios, queima, provoca efeitos pirotécnicos, né? Complicado. Não faz parte da minha mediunidade esse dom, não. Ainda bem, ainda bem. Muito bem, eu acho que ficou bem esclarecido como funciona a mediunidade de efeitos físicos, né? Para aqueles que estavam com dúvidas. E agora vamos deixar o nosso querido Gino falar um pouco mais da sua vida. Ele parou no momento em que ele havia acabado de sair da Umbanda e estava seguindo uma nova trajetória. Então vamos deixar com ele o assunto. Como eu dizia, tudo foi muito assim, meio a ferro e a fogo, né? Então foi de livre espancada à vontade. Quando eu fui para trabalhar na Umbanda, a Umbanda é maravilhosa. Foi uma experiência muito rica mesmo. Foi lá que eu recebi o Pai Benedito de Aruanda, né, o Preto Velho, que é o meu mentor. E meu estágio na Umbanda foi muito importante para a abertura de canais, porque eu tinha, como se chama, as 7 linhas, né? Eu recebi espírito das 7 linhas da Umbanda. Isso abriu meus canais, mas a minha missão não era na Umbanda. Era uma missão inicialmente dentro da doutrina espírita. Então eu parei de ir na Umbanda e ainda estava meio desencontrado, que o médium geralmente tem esses momentos de crise, não aceita muito bem o fato de ser médium, que é um fenômeno realmente que às vezes incomoda, não é? É muito natural, principalmente quando a mediunidade ainda está aflorando, não está muito desenvolvida. São os chamados sintomas pré-mediúnicos, né? Até que a mediunidade se estabilize, se normalize. Então, eu fiquei um período meio nem lá nem cá, né? Aí eu percebi que aconteceu um fato muito interessante. Eu orei, eu trabalhava em Santo Amaro, e eu disse, meu Deus, me mostra o caminho. Que eu tenho que encontrar um local que realmente eu me encontre, que seja o meu caminho. Estava no ônibus, uma senhora do meu lado estava lendo o Nosso Lar. Eu olhei, ela fechou o livro, eu vi a capa, falei, a senhora é espírita? Ela falou, sou. O ônibus parou no farol. Eu falei, onde a senhora frequenta? Ela disse, ali. Nós estávamos justamente na Rua Demóstenes, no cruzamento da Rua Demóstenes. E o centro que ela frequentava ficava exatamente na Rua Demóstenes. Fui lá. Acho que foi uns dias depois eu fui. Aí, evidentemente, eu tive que passar por um processo desobsessivo, né? Que como eu abandonei o trabalho espiritual, os espíritos inferiores tomaram conta, né? Estava bem desequilibrado mesmo. Aí eu fui para o processo da obsessão, passar pelo processo da desobsessão. Foi muito engraçado. Eu entrei para tomar passe, os médios formaram uma roda, né, com um banquinho no meio onde eu deveria me sentar. Quando eu entrei, eu andei, dei alguns passos, dei meia volta e fui sair. Eu não queria tomar o passe, né? Acho que as coisas que estavam comigo, evidentemente, não queriam tomar passe.
Aí os moços, eram dois que estavam na porta, falaram, onde o senhor vai? Né? Eu volto outro dia, outra hora. Não, não, o senhor vai tomar passe. Então, quando eu sentei, eu escutei assim, preste bem atenção como você está e como você vai sair daqui. Porque um dia vai ser sua vez de sentar nessas cadeiras e ajudar o próximo. Aí que começou todo um processo de desobsessão, né? De limpar a aura, para começar um trabalho. E eu me lembro que eu tinha um casaco de couro vermelho, vinho, né? Muito bonito. E quando eu saí do tratamento, eu passei pela livraria, quis comprar os livros do Pentateuco, os livros do Kardec, né? E aí comprei alguns livros. Quando eu estava chegando em casa, eu falei, nossa, esqueci o casaco lá no centro. Né? Que o peso que saiu das minhas costas era tal que eu tinha a sensação que eu estava com um casaco de couro, né? E que eu tinha tirado o casaco. E cheguei em casa sem o casaco. Né? Dá para imaginar, ter uma ideia de como era pesado, né? Estava pesada a situação. Mas aí, tratamento, fui fazer curso, me preparar, fui trabalhar na desobsessão. E, passado um tempo, eu fui conhecer o Centro Caminheiros, do Gasparetto. Né? Mais uma vez, eu fui trabalhar na desobsessão, e, enfim, era o meu caminho, era a minha estrada. Né? E fui chamado pelo Calunga, que era o mentor do Gasparetto, e o mentor da casa, né, do Caminheiros. Ele me chamou para trabalhar num algo novo que eles estavam criando lá, que seria um pronto-socorro. Porque muito inteligente até a ideia. Chegavam pessoas muito perturbadas ali, né? E não tinham condições de se preparar, fazer um curso, ficar alguns anos estudando para se equilibrar. Elas precisavam de um socorro imediato, né? Então, criaram esse pronto-socorro, o nome é bem sugestivo, né? Eram pessoas que estavam bem assim desequilibradas, tinha surto, ficavam tomadas, tinha até casos de pessoas que provocavam incêndio, o poltergeist, fenômenos. E meu trabalho foi justamente ajudar essas criaturas, né? Não foi muito fácil, não foi muito fácil a experiência, mas Pai Benedito é um espírito de muita luz, de muita força. Ele dava toda a retaguarda para que nós atendêssemos. E havia um certo equilíbrio, né? Nunca ficava tomado todos ao mesmo tempo, né? Uma hora era um, aí tirava o espírito, encaminhava, aí aparecia, aí era o outro que ficava tomado, e assim ia indo, né? A gente ia contornando a situação. E o que eu não sabia é que ali no pronto-socorro estava se formando um outro grupo, né? De pessoas que depois eu ia trabalhar com elas. E parte delas faz parte hoje do Luzes da Nova Era. Gino, em seguida você vai continuar a sua história, a sua trajetória, mas nos últimos dias, após a gente começar a fazer esses podcasts, esses encontros, várias pessoas chegaram para mim e, ouvindo a sua história, começaram a relatar, né, essa questão de enfrentar o medo, né, da mediunidade. Que lindo. E uma coisa que eu gostaria de esclarecer para as pessoas é assim, elas estão relatando muitas situações de pesadelos, de ver tipo fantasmas. O que você tem a falar para essas pessoas exatamente para que elas não se assustem e que isso faz parte do processo?
A mensagem que eu gostaria de deixar para elas é a seguinte: não desanima. Isso são fenômenos pré-mediúnicos, como eu disse anteriormente. Isso significa o quê? A mediunidade é um dom maravilhoso. Vai trabalhar a serviço do próximo. E é uma programação que você já vem com ela antes de encarnar, né? Ah, porque os espíritos falam que para preparar um corpo para alguém que vai ser médium é muito complicado. Enquanto se prepara a encarnação de 200 pessoas, vamos chamar que não tem esse dom, prepara uma para vir com as condições de ser médium. É um dom, é uma oportunidade de resgatar sérios débitos do passado. O médium em si é um espírito endividado, a quem é dado uma excelente oportunidade de resgatar débitos com pessoas, com grupos, com uma sociedade em si. Só que o início, sempre a pessoa que tem esses dons, enquanto ela não está devidamente equilibrada, ela sente esses fenômenos chamados pré-mediúnicos, né? Insônia, medo, vê fantasmas, vê vultos, sofre muitas vezes ameaças, mas tudo isso está por conta de que a mediunidade ainda não está equilibrada. A partir do momento que a pessoa começa a estudar, como eu fiz, se preparar para trabalhar, isso vai desaparecendo. Aí você vai tendo controle da sua própria mediunidade. Sim, porque eu acredito, né, que todo médium se preparou para isso e tem lá seus débitos com o passado. Tem também seus inimigos que não querem que esse dom se desenvolva, não é, gente? Exatamente, porque eles sabem da importância da pessoa assumir o dom que ela tem, não é? E a pessoa que veio com uma mediunidade, veio com esse dom, veio com essa missão, vamos dizer assim, essa programação e não cumpre, a vida dela nunca vai ficar equilibrada. Ela vai ter sempre altos e baixos, porque ela não está cumprindo aquilo que foi programado para a vida dela. E a mediunidade é uma ferramenta de crescimento, de aprimoramento e também de acertar débitos de vidas passadas. Por isso que é muito sério e os espíritos inferiores fazem de tudo para que a pessoa não cumpra a missão dela, porque a partir do momento que ela se equilibra, eles não têm mais acesso a ela, né? Esse é o ponto alto da coisa, né? Não tem mais acesso. Né? Como você orientaria esses médios a procurarem um espaço espírita, um lugar que eles se sintam bem? Ninguém foge da mediunidade. E o fato de você não aceitá-la não significa que você vai deixar de ser médium. E se você não é médium, não é canal de espíritos de luz, com certeza você está sendo canal de espíritos inferiores e sem ética, não é? Então é muito importante a pessoa procurar, em primeiro lugar, um centro, estudar. Não basta só ir lá tomar passe e ficar tomando passe. Ela tem que aprender o que se passa com ela, os fenômenos que acontecem com ela, para ela se entender e aceitar esse dom que a vida lhe deu. Mais do que isso, essa oportunidade preciosa de resgatar débitos do passado. Muitas vezes ela procura um centro, não é ali, é muito bom o centro, mas não é o que ela está buscando, até que ela acha o cantinho dela. Aí começa a estudar, começa a trabalhar, e a vida vai caminhando e vai se encaixando. O que não podemos é fugir da mediunidade. Né? Que ótimo. Eu fiz esse adendo aí porque realmente surgiram, né, questionamentos e pessoas que realmente estão dando o seu retorno, feedback já dos nossos primeiros podcasts. E isso para nós é muito importante, né, sabendo que estamos ajudando a levar uma nova mensagem às pessoas, abrir a consciência delas.
Então, Gino, por favor, se quiser dar continuidade, agradecemos. Espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar, bater esse papo informal e falar para essas pessoas, vocês não estão sozinhas. A espiritualidade espera que você busque socorro, busque ajuda, que ela virá, com certeza virá, porque a pessoa tem que cumprir a missão dela. E a espiritualidade está sempre pronta para ajudar, desde que você tenha boa vontade, esteja disposta a trabalhar, a servir, a ser útil ao próximo. É o que eu tenho a dizer. Muito bom, muito esclarecedor, né? Mais uma parte da vida desse nosso querido amigo médium, escritor. Se você quiser ter mais esclarecimento também, no livro Transição Planetária, Os Bastidores da Batalha Espiritual, vai trazer muito conhecimento, vai expandir sua consciência. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, coloque lá seus comentários. Por favor, nos ajude a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Suas dúvidas, né? Coloque suas dúvidas também. Isso. Com certeza daremos esclarecimento às dúvidas nos nossos próximos episódios. Muitíssimo obrigado, Gino. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco de mim, para que as pessoas vejam em mim um exemplo para elas, não é? Puxa, não é só comigo que isso está acontecendo. Acontece com milhares de pessoas que estão na mesma situação. E se eu hoje sou o médico que eu sou, não foi assim do dia para a noite, foi todo um processo de trabalho, de luta, de enfrentamentos, para chegar num equilíbrio, né? Para que a mediunidade seja um canal da luz. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até breve.